Hello, girls! Let's go back. Vamos falar um pouquinho então sobre alguns pontos dos nossos últimos encontros do clube e alguns pontos que a gente precisa acertar na nossa comunicação, tá? Eu vou começar com um que é bem comum, é um errinho bem comum quando a gente vai falar. Só passar aqui para cá. Quando a gente vai falar assim, olha, por quanto tempo você fez tal coisa? Quanto tempo durou a sua viagem? Quanto tempo você vai ficar lá? E aí, muita gente coloca o how much time. Não existe essa expressão, tá? O que que a gente usa nesse caso? A gente vai usar o how long, tá? Então, a gente não usa o how much time e a gente usa, então, o how long. Então, por exemplo, how long is the trip? Quanto tempo é a viagem? How long will be there? How long will be there? Quanto tempo você vai estará lá? How long, ah, how long was your trip? O quão longa foi a sua viagem? O quanto tempo que você ficou, tá? Então, esse é o correto para esse caso, ok? Então, uma outra coisa, um outro ponto que a gente já veio comentando algumas vezes aqui é o uso do the people e people, tá? Vamos tomar um cuidado, não é que está errado, tá? É que em algumas frases, o que que é a questão do the, né? O the a gente está definindo quem são as pessoas. Então, por exemplo, the people who live em São Paulo. As pessoas que moram em São Paulo. Todas as pessoas. Agora, se eu uso people who lives em São Paulo, são pessoas que moram em São Paulo. Então, tem uma diferença na comunicação. Então, a grande maioria das frases, elas começam com people, não com the people. The people é só quando você realmente precisa especificar alguma coisa. Por exemplo, the people who work with me. Ok? So the people who work with me, pessoas que trabalham comigo, tá? Então, toma só esse cuidado. Em alguns casos a gente usa, né, sem precisar. Beleza, vamos para o próximo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o uso de anyone. E aí, anyone e anybody, tá? Porque eles são sinônimos. Na grande maioria, né, das vezes, quando a gente está perguntando e quando a gente está negando, que são os usos mais comuns do N, então, alguém, isso aqui significa alguém. Anyone, anybody. Então, por exemplo, um, was there, is there anyone there? Existe alguém lá? Is there anyone there? Ok, pergunta. No, there isn't anyone there. Não existe ninguém lá. Beleza. Só que em afirmativa, ele vai significar qualquer um ou qualquer uma. Então, qualquer pessoa. Então, vamos lá. Por exemplo, é, who would you like to go with you? Who would you like to go with you? Ou who would you like to go with? Who would you like to go with? Who would you like to go with? Quem que você gostaria de ir? Né? Com quem você gostaria de ir? So, aí você diz anyone, ou seja, qualquer pessoa. Anyone, tá? Então, essa questão do N é muito, a gente bate muito na tecla do negativo e da pergunta e esquece que na afirmativa ele tem o significado de N. E aí o mesmo vale para o anything, ou quando você diz qualquer coisa, anything, em afirmativo, ok? Outro pontinho que eu quero comentar aqui é um erro bem comum, que é quando a gente usa, por exemplo, last night, last year, qualquer coisa que tenha last. A gente não usa in antes.
tá? Então, não existe eu dizer in last night, por exemplo. Não, eu digo last night, tá? In last year não existe. Existe last year, tá? Então, o in, colocando o in, não existe. É só last night, last, né? Ok? Não colocamos in. E uma outra coisinha que eu quero dizer é quando a gente vai falar de condicionais no passado. Então, por exemplo, if I wanted, se eu quisesse algo, if I wanted, tá? Eu tenho que colocar essa é a minha condicional. Se eu quisesse algo, o resultado dessa condição ele tem que ter would. Então, por exemplo, I would make more money. Ou seja, se eu quisesse isso, eu faria mais dinheiro. Então, a consequência da minha condicional, tá? Que essa aqui é a do tipo 2, a segunda condicional, eu tenho que, a minha condição, ela tá no passado, e aí o meu resultado dessa condição, ele tem a presença de would. Então, se eu quisesse isso, eu faria mais dinheiro. Ok? Então, esses são alguns pontos aí dos nossos últimos encontros que eu quero comentar com vocês. E a gente se encontra na nossa próxima sessão. Bye, bye.